no capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Né? E hoje nós vivemos num mundo, né, num tempo em que é comum a gente ver que a doutrina bíblica ela está sendo desprezada. Né? Eu já ouvi diversas vezes pessoas dizerem que assim, nós queremos vida, não doutrina. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu sei que você nunca falou isso, não é verdade? Né? Mas eu acho que você já ouviu alguém falar assim, não, o que a gente quer é vida, não é doutrina. Né? Já ouviu ou fui só eu que ouvi isso aqui? Já ouvi. Né? Já ouviu isso, né? Como se as duas coisas elas fossem opostas umas das outras. Eu já ouvi também pessoas contarem a respeito das suas igrejas, né, que são muitas vezes unicamente baseadas na experiência, né, e experiências que supostamente são do Espírito Santo de Deus. Né, e essas pessoas com muito orgulho no coração dizem, né, na nossa igreja não tem doutrina, não tem doutrina. Na verdade, muita gente às vezes fala isso sem conhecimento, sem entendimento. E eu acho que é bom até esclarecer aqui também que muitas vezes nós confundimos, né, usos e costumes com doutrinas. E existe uma diferença entre uso e costumes e doutrina. Aliás, a diferença é muito grande. A doutrina bíblica, o que é a doutrina bíblica? Quem pode me ajudar aí? O que é a doutrina bíblica? Hã? O que é a doutrina bíblica? Tá difícil? Ética? O que é, irmão? A sã doutrina? Isso, mas o que é doutrina? A palavra de Deus, aquilo que Jesus ensinou. Muito bem, aquilo que Jesus ensinou, né? Então o que é doutrina bíblica? É aquilo que Deus estabelece sobre um assunto. Né? Por exemplo, a Trindade. Trindade é uma doutrina. Nós cremos que Deus é três em um. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Isso é doutrina. Né? Então muita gente confunde doutrina, que é aquilo que Deus estabelece sobre um assunto. Né? Por exemplo, a comunhão, a ceia que nós tomamos na semana que passou, né? O batismo por imersão. Isso são doutrinas bíblicas. É aquilo que Deus falou sobre um assunto e que nós devemos praticar. E usos e costumes. O que são usos e costumes? Usos e costumes são atitudes ou ações que os homens dentro das igrejas começam a estabelecer, né, e querem que sejam seguidos. Existem bons usos e bons costumes, mas existem também usos e costumes que às vezes assumem uma personalidade de doutrina dentro da igreja e se torna, né, um poder escravizante sobre a vida do homem, porque começa a se tornar uma lei. Por exemplo, um uso e costume, né? Na igreja de Coríntios nós tínhamos que as mulheres deveriam cobrir a cabeça quando elas iam ao culto. Isso era um costume, um uso da época e daquela igreja. Nós aqui nós temos usos e costumes também. Nós temos o costume de, depois da nossa escola dominical, parar e tomar um café da manhã. Isso é um costume da nossa igreja. Outro costume que nós temos, que durante nós tomarmos a nossa ceia, no momento em que a gente vai tomar o cálice da ceia, a gente troca o cálice um com o outro. Então, uso e costume é ruim em si? Não, né? Nós podemos ter. O problema é quando a gente pega usos e costumes e faz dele uma doutrina, uma lei. Ou seja, se você não faz conforme o que está sendo feito, você está em pecado, você está ferindo a Deus. Isso se torna, né, em atividades religiosas. Então, né, muitas igrejas confundem doutrina bíblica com usos e costumes e, por causa dessa confusão, muita gente acaba na intenção de rejeitar alguns usos e costumes que aprisionam o homem, né? Não sei se você sabe, tem igreja que não permite, por exemplo, você tomar banho e usar sabonete. Tem igreja que você pode tomar banho e usar sabonete, né? Onde você não pode se depilar, ou você usar desodorante. Né? Ou seja, né? Tem que todo mundo fedido para a igreja. Né? Exato, tem igreja que determinou esse costume, esse uso, né, dentro da igreja. E se você não faz assim, você é excomungado da igreja. Né? Você é rebelde dentro da igreja. Não é verdade? Então, assim, esse é o lado negro, muitas vezes, né, dos usos e dos costumes que possam ser estabelecidos no meio da igreja. Mas, no intuito, muitas vezes, de
de pessoas com mais esclarecimento e entendimento a respeito da palavra de Deus, no intuito de se livrar dessa escravidão, muitas vezes as pessoas começam também a rejeitar a doutrina bíblica. E aí, né, como os americanos dizem, eles jogam até a bacia de banho do bebê com o bebê dentro. Já ouviu essa expressão? Eles falam aqui, né? You throw the water bath with the baby inside. Você joga a bacia, você deu banho, você joga a água fora. Se você não tomar cuidado, você acaba jogando com o bebê dentro. E é isso que muitas vezes tem acontecido no meio da igreja. A mesclagem de usos e costumes com doutrina bíblica, então acaba tudo indo para o lixo. E doutrina bíblica passa a não ter valor diante de Deus. Agora, tem gente também que rejeita a doutrina bíblica porque diz que doutrina bíblica é algo que traz a divisão dentro da igreja. O grande problema com essa visão de que doutrina bíblica traz divisão dentro da igreja reside no fato, na verdade, de que a unidade ela surge, ela forma quando um grupo de pessoas experimenta uma mesma coisa, ou seja, quando a nossa vida acaba sendo baseada em experiência. Então, quando a igreja vive dessa maneira, ela acaba rejeitando a doutrina, porque ela fala, não, se eu viver essa experiência dentro dessa igreja para mostrar que você é crente, você também tem que viver essa experiência. Então a gente começa a medir unidade através do fato de ser comum uma experiência dentro da igreja. Infelizmente, não é isso que traz unidade no meio do corpo de Cristo. E esse é o exemplo que nós vamos estar vendo aqui nessa passagem aqui. Quando a gente aceita esse tipo de pensamento que é anti-intelectual para a vida cristã, na verdade a gente está esquecendo de que o próprio Paulo, que escreve essa passagem aqui para a gente, ele escreveu em várias cartas doutrinas e verdades profundas, no livro de Romanos, na carta ao Efésios, na carta de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, nessa passagem que a gente vai ler agora, ou seja, a gente vê que ele não escreveu doutrina bíblica para os professores e os alunos de seminário, como muitas vezes, muita gente também dentro da igreja acredita, que doutrina bíblica é coisa para seminarista. É para pastor, é para aluno de seminário discutir com o professor. Não, Paulo, quando ele escreve essas cartas, ele está escrevendo para quem essas cartas? Homens comuns. Ele está escrevendo para mim e para você. Ele está escrevendo para o dono de negócio. Ele está escrevendo para o empregado. Ele está escrevendo para a mulher que vive no lar. Ele está escrevendo para o jovem que é estudante. Ou seja, ele está escrevendo a respeito de Deus, ele está escrevendo a respeito das doutrinas bíblicas, para mim e para você, e não para teólogos. Então, é importante que a igreja entenda a respeito de doutrina bíblica, e reconheça que o Evangelho é algo também intelectual. Jesus ele não considera o homem somente um ser espiritual, ele considera o homem um ser completo, que tem o quê? Um corpo que tem necessidades físicas, um ser que tem necessidades espirituais, necessidade de nascer de novo, receber vida do Espírito Santo, para que a gente possa ter comunhão perfeita com Deus, mas ele reconhece que nós também temos o quê? Emoções, sentimentos, intelecto, e ele também se preocupa com essas áreas da nossa vida, e ele quer ministrar nessas áreas da nossa vida. Então a doutrina bíblica, apesar de ter uma aparência intelectual, ela é importantíssima para que a gente venha desenvolver unidade no meio da igreja. Isso é importante. Eu queria que você pode passar. Isso, pode passar. Esse é o título da minha mensagem. Unidade suprema, o marco de amor. Pode passar. Isso. Para que nós tenhamos um bom relacionamento entre irmãos, é necessário que a gente tenha um conhecimento teológico sólido. Não foi isso que nós temos falado nas últimas semanas? Do versículo 1 ao 4, nós temos falado a respeito de desenvolver um relacionamento harmonioso nas nossas relações, na nossa família, com os nossos amigos, dentro da nossa igreja. Mas para que isso aconteça, daqui é necessário que eu tenha o quê? Um conhecimento teológico sólido de que Jesus, como homem, é a base e o exemplo da humildade suprema para vivermos relacionamentos harmoniosos. É isso que essa passagem vai mostrar para a gente. Pode passar.
né? A mais pura expressão de amor que Deus podia nos dar foi enviar o seu Filho como homem encarnado. Então hoje nós vamos ver esse aspecto da encarnação. Isso é um aspecto teológico, é um aspecto doutrinário. Que Deus se fez homem. Isso é a mais pura expressão de amor que Deus podia nos dar. Foi enviar o seu Filho como homem encarnado. Você perdeu a oportunidade de glória a Deus. Isso já fica esperto. Esse motivo de nós darmos a glória a Deus, porque essa é uma expressão de amor pela nossa vida. É importante que a gente entenda isso. Hoje em dia, dezenas de livros, né, têm sido escritos, não hoje em dia, já desde mais ou menos, né, das últimas 3 ou 4 décadas, né, eu acredito que, pelo que eu tenho pesquisado, dos anos 70 em diante, né, a igreja ela tem escrito muitos livros de uma suposta perspectiva cristã, né, que diz que nós devemos construir a nossa autoestima. Eu tenho falado muito a respeito disso aqui, a autoestima. Né? Centenas de livros têm sido escritos a respeito de nós, né, construirmos a nossa autoestima, de construir a autoestima dos nossos filhos, das pessoas que estão ao nosso lado, né? E esses, né, profissionais, né, que se dizem experientes nesse assunto, né, do comportamento humano, dizem que essas pessoas elas estão, né, afirmando nos seus livros que a raiz dos nossos problemas emocionais, né, que a raiz dos nossos problemas de relacionamento está na nossa baixa estima. Isso é o que eles têm dito para a gente. Muitos livros cristãos foram escritos baseados nesse tipo de conceito. Só que eu acredito que existe um grande problema em relação a essas coisas que têm sido escritas. Porque quando eu olho para a Bíblia, né, eu vejo que não há somente um único verso que diz para mim que eu tenho que construir a minha autoestima. Pelo contrário, nós temos que diminuir. Exatamente. Quando eu olho para a minha Bíblia, eu olho que existe, na verdade, uma quantidade imensa de versículos que diz exatamente o oposto. Eu preciso me humilhar. Eu preciso me diminuir para que ele possa crescer. Que eu preciso considerar o outro, como nós falamos na semana passada, mais importante do que eu mesmo. Mas a gente tem aceitado essas coisas no nosso meio, e a gente lê essas pessoas, e a gente não tem o discernimento do Espírito Santo e da palavra de Deus para rejeitar estas heresias que têm entrado no meio da igreja. E é por isso que hoje o evangelho da prosperidade, o evangelho da autoajuda tem explodido no meio, né, dos homens, crescido, igrejas se tornando igrejas monstruosas, porque é isso que a gente quer. A gente quer se sentir bem. Quem aqui não quer se sentir bem? Você quer se sentir bem, Rogério? Quero. Claro que a gente quer. Toma Prozac, então. Se eu falar para você que eu não quisesse me sentir bem, eu estaria mentindo para você. Claro. Mas a minha visão precisa ser bíblica. E aquilo que vai me fazer bem precisa ser aquilo que faz bem para o meu próximo. Aquilo que faz bem para o meu Senhor, e não aquilo que faz bem somente para mim. E aí é que está o erro, quando eu começo a trazer as coisas para mim, que sou eu, na verdade, eu tenho um evangelho, mas não é o de Jesus Cristo. Eu tenho um evangelho próprio, o evangelho do Max, o evangelho do Rogério, que eu quero me sentir bem. Nós temos que tomar cuidado. Eu queria te convidar agora a ler essa passagem, porque agora Jesus, agora ele aqui se coloca como o próprio exemplo de humildade para as nossas vidas. Versículos 5 ao 8. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
dizer para você que para que nós venhamos a desenvolver a nossa humildade, nós devemos entender a encarnação e a morte de Jesus Cristo. É o que essa passagem mostra aqui para a gente. Para que eu aprenda a respeito de humildade, eu preciso entender o que significa a encarnação de Cristo. Embora hoje em dia já muita coisa foi escrita a respeito dessa passagem, e livros maravilhosos a respeito dessa passagem aqui, que destrincham e falam a respeito da teologia que ela contém, né? O pensamento básico aqui dessa passagem é muito simples. E se você entender o que eu vou falar aqui agora, pronto, já pode ir embora, acabou o culto, né? Porque é o ponto principal. O que essa passagem está mostrando para a gente aqui? Olha como é simples. Que Jesus voluntariamente deixou a sua mais alta posição lá nos céus e veio para uma baixa posição aqui na terra, com o objetivo de nos resgatar dos nossos pecados, apesar de nós não merecermos. Amém. Apesar de tudo aquilo que tem escrito, se fala a respeito dessa passagem, basicamente a gente pode resumir nessas palavras, essa passagem aqui. Essa passagem ela é considerada como uma das pedras preciosas, né, da cristologia. Quem já estudou em seminário aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver quantos aqui estudaram em seminário. Então, um grupo bom. Né? Grupo bom. Tem muita gente que não teve a oportunidade de, né, fazer um curso, né, teológico. Um dos assuntos que se trata na escola teológica, né, é a teologia de Cristo, ou seja, a cristologia, o conhecimento, né, da vida de Cristo, o conhecimento da pessoa, da essência de Cristo. E essa passagem que nós lemos, do capítulo 2, versículos 5 a 8, ela é considerada como a gema, ela é considerada como a pedra mais preciosa da cristologia. Né? Ela é tão importante que, na verdade, né, com muitos estudos, eles acabaram descobrindo que essa passagem ela não é algo que Paulo escreveu, né, da sua mente, né, daquilo que o Espírito falou. Isso era um hino que era cantado na igreja naquela época. Na igreja da época, essa passagem era um hino que era cantado nas reuniões das igrejas, quando a igreja se reunia nos lares, quando a igreja se reunia para ter comunhão. Então, era um hino cantado. Né, esse hino tinha uma profundeza tão grande que Deus inspirou Paulo a usar o hino na sua carta aqui para falar a respeito de Cristo. Mas apesar de toda essa profundeza teológica, né, que eu tenho ressaltado, de toda a doutrina bíblica aqui, o ponto mais importante aqui não é provar que Deus é homem. Porque essa passagem aqui ajuda a gente que é teólogo e estudante, né, a gente a provar que Deus veio como homem. Né? Como professor, eu também sou professor de seminário, como professor eu uso muito essa passagem porque é um dos pontos fortes para que eu prove que Deus, ele também se fez carne, que Deus é homem. Mas o ponto principal dessa passagem não é provar que Deus é homem. O ponto principal dessa passagem é que Jesus é o exemplo de humildade para nós. Amém. Humildade e obediência. Uma humildade suprema. Aqui a gente vê nessa passagem sacrifício próprio. A gente vê aqui o exemplo de negar-se a si mesmo. Você vê aqui o exemplo de dar-se a si mesmo. Né? Como o pastor Hélio falou na última semana aqui, de carregar a sua cruz. O exemplo de entrega. Né? Você vê aqui o amor humilde, né? O amor que é mais puro, né, e mais sublime, mais alto, ou seja, o amor de totalmente se amar, de se entregar completamente. E aqui a chave para que a gente entenda essa passagem está no versículo 5. Então eu queria, né, como eu pedi para você marcar a sua passagem, que você, né, abrisse novamente e lesse comigo com cuidado o versículo 5. Olha o que ele diz aqui. Tende em vós aquele sentimento. E aqui você pode colocar também a palavra atitude, né? Porque a palavra grega aqui, ela também significa atitude, ou seja, tende em vós aquela atitude ou aquele sentimento que houve também em Jesus Cristo. Aí você pode me perguntar, mas pastor, que atitude é essa? Né?
É a atitude que foi descrita no versículo 3 e 4, que nós pregamos na semana que passou. Veja o que o versículo 3 e 4 diz. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então ele mostra aqui para a gente que atitude é essa. Você precisa ter essa atitude em você, né? É uma atitude de sacrifício próprio, uma atitude de negar-se a si mesmo, uma atitude de humildade. Mas por que é que eu preciso ter essa atitude? A resposta está no versículo 2. Vem comigo. Olha o porquê que eu preciso dessa atitude. Completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Ou seja, né, o porquê que eu preciso dessa atitude? Para que a igreja esteja unida. Jesus está preocupado com a unidade da igreja, e ele sendo exemplo de unidade. E por que é que nós devemos estar motivados a andar em unidade na igreja? Olha para o versículo 1 agora. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação do amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, o que você está vendo aqui? Não é que tudo isso é importante para o Espírito Santo de Deus. Está falando do Espírito aqui. E por que isso é importante para o Espírito? Por que isso é importante para o Espírito Santo? Porque ele é o Espírito da unidade. E eu pergunto, e por que isso é importante para Jesus? Você quer ver? Vai lá em João capítulo 17. Abre para lá. João capítulo 17. Esse capítulo vai responder o porquê que isso aqui é importante para Jesus. João 17. Vamos voltar um pouquinho que você encontra. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Misericórdia aí. Achastes misericórdia. Versículo 1. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Jesus está orando aqui agora, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe destes autoridade sobre a terra, sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me destes, que do mundo me destes. Eram teus e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me destes provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Eu rogo por eles. Jesus está orando por você. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste. E os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo,
mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você está incluído aí. Amém. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém. E eu lhes dei a glória, para que em mim que destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles, assim como me amaste a mim, Pai. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me destes, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviastes, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor que me amaste, e também eu neles esteja. Amém. Você vê? Por que é importante, aqui nesse capítulo, agora 2, do versículo 5 ao 7, por que isso é importante para Jesus? Porque Jesus, na sua oração sacerdotal, na oração que Jesus tira para fazer com o Pai, antes de ser crucificado, sabe para que ele ora? Para que nós sejamos um. Unidade é importante para Jesus. Aliás, sem unidade, essa oração mostra, a igreja não tem poder para mostrar quem Deus é. É verdade. Sem a unidade no meio da igreja, Deus não recebe glória. Pode passar, por favor. A vontade de Jesus é que sejamos um. O fluir da mensagem aqui é bastante óbvio. Jesus ele está profundamente preocupado que a igreja seja unida, que o Espírito Santo aqui está profundamente preocupado que a igreja esteja unida. Por isso é que Jesus, como o nosso supremo exemplo de humildade, né, ele agora ora por nós. Porque sem humildade não há unidade. Pode passar. Eu não sei se você está notando, eu queria que você notasse, porque isso aqui não são verdades minhas, são verdades da palavra de Deus. E ele está dizendo, porque sem humildade não há... Você pode repetir comigo isso? Unidade. Sem humildade não há unidade. Os estudiosos do pensamento humano dizem que a gente precisa, para criar um hábito, repetir as coisas pelo menos por 2 ou 3 semanas, constantemente, para que a gente faça dessa coisa se tornar um hábito. Eu não vou pedir para você falar 15 vezes isso aqui hoje, não. Mas eu queria que você repetisse mais uma vez comigo. Sem humildade não há unidade. Isso. Se você não guardar isso no seu coração, nós não vamos fazer disso um hábito no nosso meio. Quando nós desejamos ver a unidade da igreja, nós precisamos lembrar que eu preciso ser humilde. Você está preocupado com a unidade da igreja? Amém. Não precisa mudar sua atitude e ser mais humilde. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sabe onde a unidade da sua igreja se inicia? Em mim. Em você. Essa unidade se inicia em mim. Um exemplo supremo de Jesus Cristo. Aquele que é Deus poderoso e tinha toda a glória, mas submete a descer do lugar mais alto e assumir uma forma baixa aqui na terra, como eu e você.
tem para ilustrar algo, para ajudar você a fixar essa verdade da sua mente, tem um cientista, né, isso é um fato verdadeiro, um cientista, ele estudando, né, a respeito do cérebro, ele pegou algumas galinhas, né, e algumas codornas, e ele identificou a parte do cérebro que fazia o som, né? A codorna tem um som próprio, a galinha tem um som próprio. Então ele removeu essa parte do cérebro, essas células do cérebro, né, da codorna, e implantou na galinha. E depois de uma série de experiências ele conseguiu ser bem sucedido. E ele fez com que as galinhas cantassem, né, o som da codorna, fazendo o transplante, né, dessa parte do cérebro da codorna do cérebro. E eu quero dizer para você que a palavra disse que Jesus, ele entrou na nossa vida e não fez uma nova criatura. Ele fez um transplante de cérebro em nós. E é por isso que ele diz, transformai-vos, né, a vossa mente com o quê? A mente de Cristo. Amém. E é isso, quando você receber Cristo na sua vida, você também recebe um novo implante de cérebro. E aí você vai conseguir fazer aquilo que ele falou. Você vai conseguir andar em idade, porque o seu pensamento vai ser o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. O versículo 5 diz para a gente, tendes em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus entrou na sua vida, querido. Amém. Se ele entrou, seu pensamento é diferente. E a gente precisa começar a fazer uma análise da nossa vida pessoal. Porque tem gente que acredita que Jesus entrou, mas não mudou de pensamento. Ele faz a mesma coisa que ele fazia antes. Porque é verdade. Jesus te convida a vir como você está, mas ele não vai deixar você permanecer do jeito que você está. Ele vem para te dar uma vida nova. Ele veio para transformar o seu caráter, a sua vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, as suas palavras. Para isso, ele dá parte dele. Ele te reveste, te investe com o Espírito Santo de Deus. Que a sua mente seja como a dele. Transformadas. Aliás, eu vou até fazer propaganda da escola dominical. Hoje nós iniciamos um assunto novo aqui na escola dominical. Quem estava na escola dominical aqui? Foi boa a nossa aula hoje? Amém. Se falar que não foi, depois o pastor reclama, né? Eu fui a aula, né? Suspeito quem perguntou, né? Mas eu acho que foi boa a aula, eu aprendi. Né? Eu aprendo também quando eu estou ensinando. E o nosso assunto agora é exatamente, né, o que a gente chama Zoe lógica. Zoe é vida lógica. Ou seja, a vida lógica, não segundo a lógica da humanidade, mas segundo a lógica de Deus. E hoje a gente começou a ver a diferença. Eu quero te convidar a vir participar com a gente. Né? Agora está acabando o frio, está ficando mais quente, acabou, desculpa. Né? Sai do monte, desce do monte, de coberta, né? Vem para a igreja aprender isso, a palavra de Deus. Não é verdade? 9 horas da manhã, depois você vai ser recompensado com um café delicioso ali com os irmãos. Né? E melhor do que o café, você vai ser recompensado com o Zoe, a vida de Deus na sua vida. E não tem nada melhor do que essa vida. Vem participar. Pode passar. O versículo 6, agora, ele diz, vai comigo na Bíblia, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Bom, aqui nessa passagem aqui a gente vê algumas verdades importantes. A primeira coisa que a gente aprende aqui nessa passagem é que Jesus sempre existiu. Jesus, ele sempre existiu. Ele existiu desde a eternidade, então ele não tem um princípio. Ele sempre existiu, ele sempre esteve presente, ele estava ali. No momento em que tudo foi criado, no momento em que tudo foi feito, Jesus estava ali. Essa é a pessoa de Jesus. Mas aí agora, na sequência do verbo, ele diz agora que ele é formado, ou seja, ele tem uma forma, a forma de Deus. Então aqui mostra outra vez para a gente que Jesus, apesar de ser aqui um homem nesta terra, também é Deus. E quando essa palavra morfê, que é a palavra forma no grego aqui é usada na Bíblia, ela muitas vezes pode ser entendida somente como uma forma física, e não é só isso que ela significa, porque Deus é Espírito, Deus não tem uma forma física, Ele é Espírito, Então também essa palavra morfê é usada no contexto da essência.
Ou seja, a completa essência de Deus também está presente na vida de Jesus, homem. E é por isso que eu posso dizer que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Porque a essência que estava nele era perfeitamente a essência do Deus Espírito. Então ele, existindo desde sempre nesta essência, ele quando decide vir para cá, ele não se considera. Ele resolve não fazer uso, para tirar vantagem dessa posição que de fato ele merecia. Jesus não tinha aqui todo o direito de dizer assim: eu sou Deus, eu sou o Rei dos Reis, eu tenho o direito de ser tratado bem. Ele não podia ter dito isso. Ele podia. Ele era assim. Mas foi isso que ele fez. Não. Não foi. E hoje a gente vive num tempo em que o foco é reivindicar os nossos direitos. Todo mundo Hoje a gente está vivendo o tempo. Não. Os meus direitos. Os meus direitos. E mais organizações a respeito dos direitos. E eu acredito que existe lugar para isso. Porque também, se não houvesse direitos, haveria muita exploração e muito abuso. Como houve, em outros tempos. Mas o problema não é o existir direitos. O problema é o foco da nossa vida estar nos direitos. E esquecemos, como a irmã citou ali, das responsabilidades que nós temos. Porque hoje em dia muita gente fala dos seus direitos, mas tem pouca gente dessa turma que está disposta também a assumir as suas responsabilidades. Eu tenho o direito de ser bem tratado como cidadão. Apesar de eu ser migrante nesse país, ou da minha condição, eu tenho direitos como cidadão, como pessoa. Mas você tem assumido as suas responsabilidades também dentro dessa comunidade, dentro desse país. Uma delas agora vem dia 15 de abril. Na hora de gritar pelos direitos, nós somos os mais rápidos. Mas e a responsabilidade? Nós já fizemos, já recebemos, só não gastamos. Não é verdade? Nós estamos lutando, ligando ele, dizendo, eu tenho direito, e tem crente assim dentro da igreja, eu tenho direito de ser bem tratado na minha igreja. Eu dou dízimo, sou filho do rei. É isso aí. Estamos posse. É interessante que isso é graças a Deus. Eu estou falando, agora eu vou falar a verdade. Não estou brincando. Você já estava falando. Eu vou falar a verdade. Graças a Deus eu nunca vi isso acontecer aqui ainda. Espero que isso não aconteça. Oh, Deus, misericórdia. Eu espero. Mas eu já vi que assim, graças a Deus isso não aconteceu. Mas essas pessoas que mais reivindicam os seus direitos são as pessoas que menos assumem as responsabilidades no meio da igreja. São as pessoas que não dizimam, que não ofertam, que nunca participam de nenhuma atividade, que não distribuem o seu dom e talento no meio da igreja. Elas estão sempre sentadas e criticando os outros que estão fazendo. Olha. Elas estão sempre reivindicando aquilo que ela sente que é importante e que ela merece. Ela está ali. Se eu estou aqui, eu mereço. Foi graças a Deus que o Senhor conserva isso. Conserva isso. Senão, faz o raio cair em cima. Para falar, eu falo no Brasil. Graças a Deus, nós vamos completar um ano daqui 2 semanas. E isso ainda não aconteceu. Graças a Deus. Se aconteceu, eu não fiquei sabendo. Nem vai acontecer, em nome de Jesus. Senão eu já orei. Caiu mais. Corta o fio. Corta o caminho.
Mas a gente vê que o exemplo de Jesus é exatamente aquilo oposto. Nós temos que compartilhar com os outros. E a minha pergunta é, você tem usado aquilo que Deus te deu para tirar vantagem para si mesmo? Ou você tem usado o que Deus te deu para a edificação e a promoção da unidade? Isso pode não ter acontecido com palavras, mas outra maneira de acontecer isso é você ir ficar sentadinho no seu cantinho, não se envolver em nada. É muito fácil. A gente vir para uma igreja, sentar no banco e não se envolver com nada. E não participar de nada. Não, eu vou lá, eu assisto ao culto, eu participo, tem um evento, eu vou lá, eu sento, assisto. Mas se Deus deu para você um dom especial, Ele deu, porque Ele disse que todo aquele que conheceu Ele deu vida nova. Ele distribuiu o Espírito Santo habita em você. Então, né, com essa vida do Espírito, também o Espírito trouxe os dons dele sobre a sua vida. Quando você não usa esses talentos que Ele traz sobre a sua vida e não multiplica esse talento, também está sendo negligente. E tem uma outra palavra que é mais forte do que somente negligência. Porque negligência é não usar bem ou ser omisso com aquilo. Mas é pior, você está sendo soberbo. Eu falei isso na escola dominical passada aqui. Você está sendo soberbo. Sabe por quê? Você está se achando melhor que os outros. Deixa que o outro vá lá. Eu sei que vai acontecer problema. Né? Não é só envolver com gente que acontece problema, assim eu me fico soberba no coração. A igreja precisa se envolver e eu vou garantir para você que você vai ter problema. Se eu conheço a obra de Jesus e conheço o meu Senhor Jesus, eu sei que você vai ter problema. Sabe por que você vai lidar com outra pessoa que é nem você? Imperfeita. Cheio de problemas, cheio de deficiências e limitações. E é difícil a gente quando esbarra na limitação do outro, principalmente quando a limitação do outro é igual a nossa. Aí a gente é lembrado daquilo que a gente não é, aí a gente vai ser, não gosta daquele cabelo. Você já parou para pensar que quando a gente não gosta de uma pessoa, normalmente essa pessoa é bem parecida com a gente? Desse jeito, pastor, é assim mesmo. É porque a gente não gosta de ver o que está errado na nossa vida. Então quando você vê do outro, você fica com raiva dele. Mas na verdade você está com raiva de você mesmo. Mas é fácil jogar para o outro. A pessoa que gosta de falar muito, ela não gosta de estar perto de gente que fala muito. Tem uma pessoa que eu trabalho com ela, que ele é assim, ele gosta muito de falar, mas ele fala muito. Mas muito, né? E assim, ele passa praticamente o dia inteiro no telefone, né? Sempre conversando, tudo que você possa imaginar. Nada que... Mas, né, eu trabalho lá dessa pessoa, então não tem jeito, tem que ouvir o que ele fala. Ele fala. Aí quando alguém liga, e também é uma pessoa que gosta de falar muito, ele não desespera. Esse cara não percebe que ele fala demais. Eu começo a rir. O cara tá vendo que ele está sendo inconveniente. Sim. Eu falo, não tá. O problema não é falar muito, não. Graças a Deus, as mulheres ficaram felizes agora. O problema não é falar muito. Porque às vezes o falar muito é um dom que Deus nos deu para que a gente possa falar com mais alcance, comunicar, ensinar e compartilhar. O problema é a gente usar isso para nós mesmos. É a gente usar isso para a nossa vantagem própria. Sem pensar no outro. Sem pensar que aquilo que Deus me capacitou para que a igreja dele seja edificada. Você pode falar muito. Fala daquilo que edifica. Daquilo que traz vida. Daquilo que vai fazer a diferença na vida do próximo. Aproveite se você tem esse dom de falar muito. Fala mesmo. Porque tem uns que não falam nada. É assim que a igreja se balança. Ficar pertinho que não conversa é triste. Mas eu queria ver mostrando aqui. Pode ir passando. Se o teu propósito é ter vantagens, não haverá vantagem.
Essa é uma outra verdade dessa passagem. Se o meu propósito é eu ter vantagem naquilo que eu faço, eu não vou promover a humildade. A humildade é pôr a necessidade do outro no primeiro lugar. Eu vou repetir isso sempre. Ele não pode esquecer disso aqui. Eu falei nas últimas palavras que eu preguei, e aqui de novo, porque até Paulo também nas cartas dele, ele repetiu isso em várias passagens, várias vezes, então por que eu não posso? Se você quiser brigar comigo, briga com Paulo em primeiro lugar. Porque ele repetiu, eu estou repetindo o que ele repetiu. Porque ele entende que o homem precisa ouvir muitas vezes para aprender. E eu espero que a gente aprenda nesse lugar. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele, entenda aqui, ele é o Senhor dos senhores, o Altíssimo dos Altíssimos, o Magnífico, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso. Ele é tudo isso. Mas ele se esvazia de toda a sua glória e assume uma posição, não é uma posição qualquer, ele assume uma posição de servo. Ele não veio somente ser um homem, ele veio ser um homem que é servo. Pode passar. Não haverá unidade se não nos vaziarmos de nós mesmos. É necessário que o egoísmo, o desejo carnal, a soberba, a altivez, a ganância, a inveja, essas coisas que são próprias do eu, isso precisa ser esvaziado da nossa vida. Isso precisa sair da nossa vida. Mas não basta somente remover isso da nossa vida. Porque se você só se esvazia, você continua vazio, sem nada. Porque uma vez que você se esvazia, você precisa agora ser cheio novamente. E graças a Deus, Jesus, Ele é aquilo que foi provido pelo Pai para encher as nossas vidas quando nós decidimos esvaziar de nós mesmos. Amém. Jesus está aqui. E se hoje você decidir se esvaziar de si mesmo, Jesus vai entrar na sua vida e vai preencher o teu vazio e vai te dar um... Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ele vai preencher a sua vida. Foi o que Ele fez. Ele se esvaziou de toda a sua divindade e assumiu uma forma de servo. E é importante a gente entender essa passagem aqui, porque ele não assumiu uma posição de homem, o homem antes da queda, o homem como Adão, aquele homem perfeito, aquele homem que estava em perfeita comunhão com Deus. Não! Ele assumiu a forma de servo, porque um homem, e essa palavra servo aqui, que é Eber, significa escravo, na verdade. Ele assumiu uma forma de escravo. Por quê? Ele precisava estar no lugar do homem, um homem que se tornou o quê? Escravo do pecado. E a prova de que ele é este homem que assumiu a mesma forma do homem pecado, apesar de Jesus não ter pecado, ele assumiu essa mesma forma, na mesma condição que eu e você estamos ou estávamos. Ele assumiu essa forma para que ele pudesse ter autoridade no momento da vitória. E a prova de que ele assumiu essa forma é que Jesus chorou. Outra prova é que Jesus sentiu fome. Outra prova que ele assumiu essa forma caída do homem é que ele se entristeceu. Outra prova é que a palavra diz que ele se angustiou profundamente. Outra prova de que ele sumiu é que ele foi morto na cruz. Qual é o salário do pecado? A morte. Jesus morreu. Isso é prova de que ele assumiu essa forma pequena, essa forma caída, essa forma que não tinha esperança. Essa é a maior prova de humildade que Deus pode dar para nós. Que em toda a sua glória, Ele se esvazia de tudo isso e assume essa forma. Sabe por quê? Porque Ele queria me salvar. Porque Ele queria te salvar. Porque Ele queria dar esperança para mim. Olha que coisa linda.
E esse é o exemplo que nós somos chamados a seguir. Nós precisamos nos esvaziar para que o serviço possa ser feito conforme a vontade de Deus. E para terminar, a gente chega no versículo 8. Vai comigo no versículo 8, ele diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando a gente olha aqui para a paixão de Cristo, né, a crucificação, nós podemos deduzir que muita gente humilhou Jesus Cristo. Na verdade, quando a gente olha para todo aquele processo da crucificação, não houve muita gente que humilhou Jesus Cristo? Né? Muita gente humilhou, e a gente pode dizer assim, tadinho de Jesus, né? Quanta gente humilhou Jesus, mas eu quero dizer para você que ninguém teve a capacidade de humilhar Jesus, sabe por quê? Ele próprio voluntariamente se humilhou. Porque aquilo que ele passou na cruz, né, não era nada. Aquela dor excruciante, aquela maneira horrível de morrer, aquela cena terrível que nós vemos hoje representada nos filmes, que de fato aconteceu na vida dele, aquilo não era nada perto da humilhação de, sendo Deus, tomar sobre si os nossos pecados e ser afastado, ser rejeitado por Deus. Essa foi a grande humilhação. A maior demonstração de amor. Não só por amor de mim, mas por amor do Pai. Será que você começa a conseguir entender o significado da cruz? A cruz vai muito mais além do sofrimento pessoal de Jesus, daqueles momentos de dores e de humilhação que o homem podia proporcionar para Jesus. Nada daquilo tinha valor diante de Jesus, porque a maior humilhação foi deixar toda a sua glória e assumir sobre si os nossos pecados. Amém. Ainda sendo eu pecador. Amém. E pela graça e pela misericórdia, Ele satisfez a necessidade, a justiça de Deus. Glória a Deus. Pagando o preço no meu lugar. Para que eu pudesse hoje estar aqui, declarando a palavra dele, ministrando a vida que há em Jesus Cristo. Para que você que está aqui hoje pudesse estar aqui louvando e glorificando o nome de Deus. Glória a Deus. Humildade é resultado de obediência. E Jesus obedeceu. Amém. E esse é o exemplo que ele deixa para nós. Nós também temos que obedecer. Não haverá unidade se não houver obediência. Tem gente que vai dizer assim, né? Ah, pastor, não, o que importa é estar com Jesus. Aí uma semana ela te procura de novo. Ela acabou de dizer para você que o que importa é que ela está com Jesus. Mas o que de fundo significava estar com Jesus para ela era completamente o que significa para Jesus. Porque ela chega assim, olha pastor, eu sei que não está certo, mas eu vou fazer. Eu vou arrumar um casamento aí, vou tirar o meu grito. Eu sei que não está certo, não é isso que Deus quer, mas é o único caminho que eu tenho. Mas com Jesus tudo vai bem. Oh, não. Não haverá unidade se não houver obediência. Obedecer não é opcional para o crente. Verdade. Obedecer é resultado da vida de Jesus nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Quem não é capaz de obedecer foi porque ainda não teve um encontro com Jesus. E o meu convite hoje aqui é que, se você tem lutado em obedecer a Deus, entregue-se a Ele. Porque quando o Espírito Santo se apoderar da sua vida, Ele vai fazer um transplante de cérebro em você. E Ele vai te ajudar a caminhar em obediência. Eu quero concluir com uma última frase. Jesus, sendo 100% Deus, se humilhou e serviu sendo 100% humano. Eu e você, sendo 100% humano, sirvamos uns aos outros para servir o Deus que se entregou 100% por amor do Pai e nos amou 100% quando não merecíamos.
quando merecíamos. 0% da sua misericórdia. Obrigado, Senhor. Eu acho que você tem todo motivo para glorificar o Senhor. Amém. Nesse 0% Sabe quanto a gente merecia de misericórdia? Mas ele se entregou 100%. Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Por amor ao Pai e por amor de Deus. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu peço que a tua palavra faça diferença nas nossas vidas. E a gente possa crescer em humildade. Hoje, se nós entrarmos numa biblioteca, numa livraria, e em muitas igrejas, hoje tem a placa de igrejas evangélicas, nós vamos encontrar centenas de livros nos ensinando a crescer em autoestima, a sermos crentes positivos. Mas muito poucos são as literaturas e as mensagens que falam a respeito de como sermos mais humildes, como sermos menores do que os outros. Pai, que isso possa ser dado, transformado no meio da tua igreja. E agora eu oro pela tua igreja universal, Senhor. Amém. Que a tua igreja possa andar com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento de humildade, um sentimento de amor ao próximo, um sentimento de amor ao Pai. E de fato a gente possa declarar: Pai, eu te amo, não só de palavras, mas com as nossas atitudes, obedecendo e nos humilhando, edificando o nosso próximo, Senhor. Transforma as nossas vidas. E agora, neste momento, visita a vida de cada um que está aqui, Senhor. E se alguém aqui ouvindo essa palavra foi convicto pelo Espírito Santo de Deus, que ainda não te conhece, e neste momento, se ele quer entregar a sua vida, recebe-o, Senhor. Recebe nas tuas mãos. Pai, perdoa-lhes os pecados e salva, Senhor. Amém. Salva-nos, Senhor, como igreja neste lugar, Senhor. Salva-nos, Senhor. Transforma a nossa mente. Eu quero pensar como tu pensas. Eu quero falar como tu falas. Eu quero agir como tu ages. Nos ajude, Senhor, a crescer em santidade e a cada dia glorificarmos o teu nome nas nossas ações, atitudes e palavras. Em nome